E eu quero tratar com vocês hoje acerca de pureza e impureza. E dito isso, eu já quero começar com a pergunta para reflexão. Você é puro? O que você tem feito para se purificar? Antes da gente tratar sobre esses assuntos, nós precisamos primeiro conceituar o que é pureza. Segundo o dicionário Priberan da língua portuguesa, pureza é a qualidade do que é puro, ou seja, é imaculado, límpido e inocente. E como que essa pureza se relaciona com a humanidade? Alguns estudiosos, como Freud, como Marx, até mesmo Jung, afirmam que a impureza está, para nós, advinda de fatores externos. Ou seja, é algo externo que atinge os seres humanos e o tornam impuro. Quem nunca ouviu aquela frase, o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe? Mas será que é isso mesmo? O homem realmente nasce bom? O que a palavra do Senhor diz a respeito? Nós podemos encontrar a resposta lá no Salmo 51, versículo 5, quando Davi, em um estado de profundo arrependimento, de um pesar muito grande, ele afirma com dor: sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. O que eu quero mostrar para vocês nessa passagem é que a maldade e tudo que o homem faz de significativamente ruim, elas não são oriundas de fatores externos. Elas não são oriundas de provenientes externos. O que demonstra o pensamento errado desses autores que eu citei anteriormente. Toda a maldade do ser humano, ela vem do pecado, ela vem de fatores internos. E o pecado, ele está entremeado em nós. Isso é algo que a própria palavra afirma também. Mas o plano original de Deus, a gente tem que entender isso, era que o homem tivesse a sua glória. Entende? Nós éramos revestidos de um corpo glorificado. Sabe? O pecado não fazia parte desse corpo, não fazia parte de nós. Sabe? E foi com o advento do pecado que nós perdemos a glória que nos era dado no início. E o pior, nós perdemos o contato direto com o Pai. É engraçado a gente olhar isso, analisar no começo dos tempos, que a Bíblia mesmo relata. Adão e Eva tinham encontros diários com o Senhor todas as tardes. Cara, você consegue entender o peso da glória naquele local. Deus Pai se manifestava para Adão e Eva todos os dias. Isso demonstra o quê? Que Adão e Eva eram puros. Eles eram limpos e imaculados, porque Deus em si é pureza e Ele não se deixa macular. Então, se Adão e Eva não fossem puros, Deus não estaria no meio deles ali. Você compreende a situação? Realmente é muito sério, é uma coisa... Cara, é surreal. Sabe? Adão e Eva não viam a Deus. Cara, isso é incrível. Mas é claro que Deus tinha um plano para a queda do homem também. Sabe? Deus tinha um plano. O pecado ele foi previsto. O pecado foi previsto e já foi remediado, já foi resolvido. Entende? A salvação que Jesus nos deu por intermédio da sua cruz, pelo seu sangue derramado, fazia parte do plano eterno. Mas assim, a gente tem que ter nesse momento, com esse vídeo, eu quero que você tenha em mente que a crucificação e a redenção da humanidade ela foi planejada e foi executada antes mesmo do advento do tempo. Porque Deus, como um ser eterno, um ser atemporal, ele já tinha tudo previsto na mão. Previsto na mão, não, desculpa, já tinha tudo previsto. E tudo está nas mãos dele. Nada foge do controle do Senhor. Até mesmo o pecado já estava previsto e já estava vencido pela cruz de Cristo. Mas voltando ao tema do vídeo. O pecado é algo tão junto, tão intrínseco a gente, e é tão profundo que o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos, no capítulo 7, versículos 20 a 23, ele afirma que o coração do homem é impuro, ou seja, o coração do homem é pecaminoso. Vejamos, versículo 20, e continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Ou seja, o próprio Senhor Jesus afirma que o homem é impuro por conta do que sai do seu interior. Nesse contexto, mas também assim, só para exemplificar também, Jesus afirma que os fariseus, naquela época, eles eram tidos como sepulcros caiados. Eles eram perfeitos e imaculados por fora, mas por dentro eles eram podres, impuros, pecaminosos. Assim, é muito seguro afirmar isso, que todos nós somos impuros. Todos nós somos pecadores. Romanos 3:23, né? Quem não conhece essa passagem, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Gente, isso é muito sério. Isso é muito, muito sério.
Pureza e santidade são expressões atomicamente próximas, da mesma forma que impureza e pecado. Em Hebreus 12:14, o apóstolo Paulo afirma categoricamente que sem santidade ninguém verá o Senhor. E é aqui que eu remeto novamente para Adão e Eva. Adão e Eva eram santos no início, por isso eles viam ao Senhor. Por isso lhes era dada a oportunidade de estar com o Pai frente a frente. Sabe, eu não estou afirmando novamente que os fatores externos não têm influência no comportamento humano. Claro que tem. Eu aqui também posso, com esses fatores externos, eu apresento também atividades demoníacas. Tem influência sim, influenciam. O que eles fazem, mas é alimentar uma maldade que já existe em você. É alimentar um pecado que já existe em você. A podridão, ela está dentro da gente, ela está dentro de nós, ela está dentro de mim e de você. E isso afeta o que somos, o que fazemos, afeta a forma como lidamos com as pessoas, afeta o modo de nós olharmos para o mundo. Ela afeta na totalidade das nossas vidas. Veja bem o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 18 a 21. Cara, isso é muito pesado, essa passagem. Me permita eu ler para vocês. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas é o mal que não quero fazer, e esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal já está junto a mim. Você entende como o pecado está entremeado em nós? Você entende que é só o sangue de Jesus que pode nos limpar, que pode nos livrar do pecado? Que é pelo sacrifício de Deus que hoje nós podemos ter Deus Filho, que nós podemos ter acesso a Deus Pai. Sabe? É nesses momentos também que a gente consegue conseguimos ver a glória de Deus. Conseguimos ver a magnitude do plano de Deus. Ele simplesmente veio, nos purifica de nossas impurezas, nos permite estar junto com Ele novamente, Ele simplesmente nos ama. Cara, é muito amor. É um amor que a gente não dá para medir, não dá para... É difícil até mesmo explicar, tentar explicar. Entende? Eu quero deixar claro também que não somos nós, como eu já disse, não somos nós que nos purificamos. Não somos nós que lavamos a nós mesmos. Isso é obra do Espírito Santo. A própria Bíblia afirma isso. Paulo escreve no livro de Tito, no capítulo 3, nos versículos 3 ao 6, fala assim: Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, o nosso Senhor, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Você vê? É claro, foi o Espírito Santo agindo em nós que nos purifica, que nos torna limpos outra vez, que nos convence do pecado, dessa natureza pecaminosa e nos convida a viver uma vida de dignidade, uma vida de santidade em Jesus. Mas, de novo, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Não estou dizendo que você não precisa estar atento às provações diárias, você precisa sim. Não estou dizendo que não é necessário vigiar os impulsos, você precisa vigiar sim, isso é de extrema vitalidade, é muito importante. A renovação do Espírito Santo, ela é algo diário, é o seu convívio com o Espírito Santo que vai te dar cada vez mais força para você resistir às tentações do inimigo, para você resistir à sua natureza pecaminosa, até que venha o dia que você receba o corpo glorificado do nosso Senhor Jesus e vá para Ele para a eternidade. Sabe, todos os dias nós devemos enfrentar o mal e se nós estivermos firmados em Jesus, nós vamos vencer. Porque não nos é dada nenhuma tentação que nós não possamos resistir, que nós não tenhamos um escape, uma válvula de escape, sabe? E até mesmo esse desejo de ser puro, de ser lavado, é um desejo também que vem do alto. A Bíblia fala que tudo que é bom vem do alto, entende? Então, e essa é a minha oração para vocês hoje. Eu peço muito a Deus que Ele desperte a nação, que Ele desperte a mim e desperte a você para esse desejo ardente de ser limpo pelo Espírito de Deus, sabe, que nos é dado por nosso Senhor Jesus, que Ele nos desperte para a sua boa obra. Eu tenho certeza que esse é o desejo do Pai também. E para finalizar o vídeo, eu refaço a minha pergunta do início agora.
Você é puro? O que você tem feito para se purificar? Você tem resistido às tentações? Você tem buscado ao Senhor? Eu te convido a fazer uma autoanálise, sabe? Tira um tempo, 5 minutos do seu dia, olha para dentro do teu coração, vê o que está lá, vasculha um pouco as suas gavetas, ora ao Pai pedindo que Ele intervenha na sua vida e que pelo meio do agir do Espírito Santo, Ele te purifique e que você veja a Deus. Um texto para memorização, eu quero deixar com vocês Deuteronômio 30, 19 e 20. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Até mais, galera.